Boa noite, companheiros do Grupo Espírita Allan Kardec e de todos os grupos espíritas de Guarapari que, porventura, estejam nos assistindo. Nesta noite, nós vamos conversar a respeito do Reino de Deus prometido por Jesus. Para isso, nós vamos apresentar a lição número 45 do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio. Antes de nós irmos aos termos da lição, nós vamos falar o que é o Reino de Deus. O Reino de Deus, por muito tempo, foi confundido, foi esperado por muitos como sendo um reino semelhante aos reinos da terra, aos reinados que aqui tivemos, onde os valores eram completamente materiais. Os interesses, a felicidade que se esperava, era a felicidade que pudesse o dinheiro proporcionar, o conforto material, o poder, a glória. Muitos religiosos, e até hoje alguns, prometem para os seus fiéis que, se acreditarem no Salvador, terão abundância em suas vidas, abundância de ordem material. Poucos de nós somos aqueles religiosos que compreendemos profundamente que o reino de Deus não se trata de nenhum aspecto da nossa vida material isoladamente, mas, junto com todos os valores da nossa vida material, os valores da nossa alma, os valores do nosso coração, que nós não estamos acostumados a sentir nos outros, a ver nos outros. E em nós também não. Porque, vejamos, quando vamos escolher para o futuro das nossas vidas o caminho a seguir, o que tem contado mais nas nossas escolhas? O imediatismo do conforto material ou a tranquilidade da nossa consciência? Quando a nossa filha ou o nosso filho nos fala a respeito do que eles estão querendo para as suas vidas, os seus projetos do futuro, às vezes nós nos escandalizamos porque as suas escolhas não estão levando em conta a segurança que a vida material necessita ou exige. Por exemplo, quando eles escolhem uma profissão que nós sabemos que ele terá dificuldades, por exemplo, na atualidade, para se sustentar. Mas e aí? Se é aquilo que é o seu projeto de vida dentro daquela área, seja ela artística, seja ela qual a área que for, desde que a sua escolha lhe traga tranquilidade na alma e possa servir ao seu semelhante de uma forma útil, por que nós não ficamos felizes? Por que nós nos preocupamos demasiadamente com os valores da vida material? Porque esse reino de Deus, prometido por Jesus, e pelo qual nós estamos lutando para conseguir, ele está muito longe dos nossos valores. Nós ainda estamos muito focados nos valores da vida material e excessivamente preocupados com o nosso futuro material. É preciso trabalhar, é preciso lutar dia a dia para que tenhamos o necessário, o conforto, mas é preciso, ao mesmo tempo, estar de olho no que é essencial nas nossas relações do dia a dia. E é exatamente isso que vai tratar a lição 45 do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio. Vamos, então,
ver a primeira parte dessa lição, quando os apóstolos do Cristo conversavam sobre como preparar-se para o reino de Deus na terra. Jesus estava, como sempre, ao final da tarde, na casa de Simão Pedro. E aí, reunidos estavam todos os apóstolos, os 12, inclusive Judas. E eles conversavam. Como é que nós precisamos nos preparar para que o reino de Deus na terra se instale, para que ele chegue? E aí, a sugestão de Filipe foi a seguinte: salientava Filipe que era preciso o impositivo da meditação. Ora, a meditação é algo excelente. A meditação nos leva a buscar o nosso interior, a enxergar o nosso interior, a acalmar a nossa alma, serenar os nossos ímpetos. Mas o que será que Jesus pensa de ser a meditação o único caminho para que o reino de Deus se instale na terra? Vejamos. Tiago opinava pelo retiro espiritual, que também é outra coisa importante. Quando você está cansado, um retiro espiritual, como ocorre no carnaval, em diversas cidades, onde você passa o final de semana, até na terça-feira, junto de pessoas amigas, ouvindo palestras, cantando. É maravilhoso, você volta renovado desse retiro espiritual. Mas será que isso, na opinião do Cristo, é suficiente para que se instale o reino de Deus na terra? Eu me lembro que certa vez eu voltei de um retiro espiritual que aconteceu em Santos Dumont, em Minas Gerais, cidade de Santos Dumont. Foi exatamente numa roça, onde nem energia elétrica tinha. E nós passamos à luz do luar, à luz dos vagalumes, aqueles dias maravilhosos com água esquentada, no fogão de lenha para tomar banho. E ali então, nós ouvimos diversas palestras, cantamos à noite. Nós cantávamos no escuro, só com a luz da lua. Quando chegou na quarta-feira, que eu cheguei no meu trabalho, meus amigos, eu estava renovado. Mas, o que aconteceu? Na quarta-feira, eu trabalhava no banco, com tantas reclamações no meu ouvido. No final da tarde, eu já estava estressado de novo. Então, o que será que faltou? Que o retiro espiritual não conseguiu colocar dentro da minha alma. Foi um grande ensaio, foi um grande momento, e que eu lembrava daquilo com prazer. Durante 20, 30 dias depois, vinham as imagens daqueles momentos de felicidade, do que Tiago está aconselhando como sendo um dos caminhos para instalar o reino de Deus na terra. Mas Jesus vai nos mostrar, nessa lição de Neio Lúcio, que não é o suficiente. João optava pela adoração constante. Bartolomeu destacava o jejum incessante, que era preciso jejuar. E assim continuavam os discípulos. Jesus, assistindo toda aquela conversação, perguntou aos seus apóstolos: Pedro, qual é a água que desprende miasmas pestilenciais? Nós vamos ver que as perguntas de Jesus, diante das sugestões dos seus apóstolos, vai levá-los a pensar se apenas orar, se apenas meditar, se apenas fazer retiro espiritual será capaz de instalar o reino de Deus na terra. Estes instrumentos que os apóstolos aconselhavam e conversavam entre si, eles despertam a cada um de nós para o caminho a ser seguido
para o caminho a ser realizado. Mas esta realização, ela precisa ser dentro do nosso dia a dia. Nós não nos santificaremos, portanto, orar, portanto, estudar, sem que nos transformemos verdadeiramente na batalha, na hora em que as nossas virtudes são exigidas de nós. Por isso, então, vamos ver na sequência das perguntas que Jesus vai fazer a todos os seus apóstolos, aonde ele quer chegar, aonde ele quer mostrar a todos nós que é preciso fazer algo de verdadeiro, de eficiente, de eficaz nas nossas vidas, para que esse reino se instale o mais rápido possível. Ele não vai se instalar por um passe de mágica, por apenas nós ouvirmos os conselhos, as pregações, as leituras, mas por nos lembrarmos delas, exatamente na hora em que estamos no meio dos miasmas pestilenciais. Pedro, qual é a água que desprende miasmas pestilenciais? Sem dúvida, é a água estagnada, sem proveito, Senhor. Meus queridos amigos, nós temos dessa água estagnada em nossas vidas, porque aqui nós precisamos transformar essas palavras, esses miasmas pestilenciais, não na visão material que dava Jesus, mas os miasmas pestilenciais da nossa alma, que estão nos nossos vícios milenares, de ter o orgulho ferido quando somos ofendidos, quando nós nos sentimos ofendidos por alguém, emana de nós miasmas pestilenciais quando nós reagimos a essas ofensas de forma violenta, indignados, porque nós não merecemos tal ofensa. Nós não merecemos tal tratamento porque mas nós nos consideramos bons demais, meus queridos. E nós não somos assim. Pisam no nosso calo, os miasmas pestilenciais da nossa alma se exalam na hora. Por quê? Porque nós estamos deixando isto dentro de nós estagnado. É preciso enxergar essas nossas reações e agir a tempo para que nós possamos aprender a não nos ofender. Nós sabemos o nosso valor, mas não precisamos mostrar para ninguém. E se os outros não o reconhecem, sigamos em frente. Continuemos a fazer correto. Fechemos os nossos ouvidos para não escutar, ou melhor, para não dar valor aos comentários menos dignos que fazem diante de nós, contra nós. Se nós estivermos agindo assim, tudo que estiver dentro de nós será água pura. E então não haverá miasmas pestilenciais. Isso quis Jesus dizer a Pedro. E ele vai falar no final, depois de questionar a cada um dos seus apóstolos. Agora, ele pergunta a Tiago: Tiago, qual é o peixe que flutua inerte nas ondas? Tiago respondeu: é o peixe morto, Senhor. Passemos isso para os nossos sentimentos. A Bartolomeu, Jesus pergunta: qual é a terra que se enche de matagais daninhos? Matagais daninhos, ervas que crescem no meio do trigo ou no meio da plantação. Vindo para a nossa vida sentimental, para nós, os valores da nossa alma, os matagais daninhos são os vícios, são as nossas ações menos dignas que nós deixamos aflorar no meio das nossas tentativas de acertar. Bartolomeu responde: a terra que se enche de matagais daninhos
é a terra boa, desprezada, Senhor. Jesus aqui mostra que todos nós temos dentro de nós, como diz o livro dos Espíritos, a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Todos nós temos dentro de nós o comportamento correto que deveríamos ter. É preciso, então, cultivar mais esta terra boa. Para isso, o foco da nossa vida precisa ser intenso nas nossas relações com o nosso semelhante, mas não na visão material da vida. Quando você observa o seu filho, você observa só se ele está chegando no horário certo no trabalho, se ele está se alimentando direito. Você observa qual é o seu sentimento, como ele está expressando o seu sentimento para com os entes de dentro de casa, para com os seus amigos. Qual é o seu grau de tolerância para com os amigos que lhe ofendem ou que lhe traem? Qual é o seu grau de solidariedade? Quem de nós observa assim, fulano é um bom amigo para o meu filho? Por quê? Porque o pai dele é rico? Porque o pai dele tem bens? Porque ele é de boa família, como dizem por aí? Ou porque ele é capaz de ouvir, de compreender, de entender? Nós não estamos acostumados a observar isso em nós, muito menos nos nossos entes queridos. Mas nós temos essa terra boa dentro de nós, desprezada, e que deixa crescer os matagais daninhos que nos cegam as vistas. Não nos deixa enxergar nas relações dos nossos filhos o que realmente, ou estou falando filhos, mas de qualquer pessoa que conviva conosco, colegas de trabalho, o que realmente tem valor. Por que você gosta deste ou daquele colega de trabalho? Porque ele está sempre concordando com você? Ou porque você já observou que ele é capaz de entender o problema do outro e desculpar? E considerar uma ação, mesmo que seja errada, de forma evangélica, dando a oportunidade de que essa pessoa que errou acerte. Por isso, Jesus pergunta a Bartolomeu se a sua terra boa, ela está sendo desprezada no seu coração, ou se ele está trabalhando essa terra para que os vícios, aqui representados pelos matagais daninhos, possam desaparecer e possam crescer a semente que dará fruto. Jesus continua e agora ele pergunta a Tadeu: Tadeu, qual é a túnica que se converte em ninho de traça destruidora? É a túnica não usada, Senhor. Meus queridos amigos, o que é que nós não temos usado com abundância na nossa vida? Ou o que é que nós temos usado com abundância? Se nós pararmos para observar, na maioria das vezes em que somos testados, chamados a mostrar as nossas virtudes, nós usamos das nossas qualidades baseadas no egoísmo e no orgulho. A vaidade, a ganância, o objetivo único da vida material. Se nós não passarmos a usar, aqui a túnica representa as nossas virtudes. Se nós não passarmos a enxergá-las, a cultivá-las, o nosso coração virará um ninho de traça. Aí, nós nos perguntamos, puxa vida, Deus não tem sido bom comigo. Veja o que a minha filha tem feito comigo. Ora, ela é capaz de fazer com você algo que lhe faça sofrer? Sim, você não acredita? Eu acredito que ela possa estar fazendo coisas que a prejudiquem, mas coisas que prejudiquem a você, só você faz. Só nós fazemos. Porque se os nossos filhos erram, se os nossos filhos não seguem os bons exemplos,
que porventura nós estamos dando, a deficiência está neles e não em nós. Nós podemos desejar que eles entendam, que eles realizem, mas isso não pode transformar a minha vida num caos. É preciso que eu mantenha o equilíbrio diante dos nossos irmãos que erram e não passemos a errar junto com eles. Porque há pessoas que dizem que não conseguem ser melhores porque fulano provoca o tempo todo. Nós é que aceitamos a provocação. Nós é que não estamos cultivando a túnica da virtude. Nós é que estamos transformando o nosso interior nesse ninho de traça, quando deixamos que todos os nossos vícios desabrochem diante do erro daqueles que convivem conosco. Ninguém vai acertar a vida de ninguém. Nós podemos, com o nosso exemplo, incentivar que os outros façam como nós fazemos. Porque se nós enxergamos em tudo o bem e agimos sempre com alegria, com responsabilidade, com trabalho moral para conosco mesmo, se isso não tocar os nossos entes queridos para que nos imitem, não vai ser a nossa raiva, o nosso destempero, o nosso choro ou o nosso sofrimento que vai tocá-los para que eles mudem. Porque enquanto eles acreditarem que o melhor caminho para as suas vidas ainda é continuar agindo em desacordo com a lei divina, com a lei natural da vida, que pede que façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, eles não vão amadurecer e não vão mudar. E nós paramos as nossas vidas, transformando as nossas grandes oportunidades em túnicas não usadas, para que virem ninhos de traça. Jesus continua e pergunta a Judas: Judas, o que acontece ao talento sepultado? Nós temos algum talento? Com certeza. Temos muitos talentos. É preciso começar o exercício de descobri-los e utilizá-los. Talvez esse exercício passe por um bom tempo pela observação. Errei mais uma vez. Não consegui segurar a minha língua ferina. Quando eu vi, já tinha dado palpite aonde não fui chamado e dei um palpite de uma forma que ofendeu e que agrediu e que as pessoas ficaram com raiva de mim. Aí acontece de novo. Aí eu peço desculpa e acontece de novo. Aí eu peço desculpa e acontece de novo. Um dia eu vou aprender. Se nós ainda estamos no estágio da observação, passemos para o segundo estágio da ação. Morde na língua, bota água, que seja o que for, mas é preciso internalizar que nós temos a ver com os nossos atos, com as nossas escolhas, para que elas sejam as melhores possíveis, para que o nosso talento possa aparecer diante do outro de uma forma amorosa, de uma forma amiga, para aquele que caminha ao nosso lado, aceite a nossa sugestão e não a nossa crítica ferina. O que Judas respondeu? O que acontece ao talento sepultado? Perde-se por inútil, Senhor. Meus queridos amigos, nós que estamos na doutrina espírita, temos muitos e muitos livros que falam do nosso comportamento, como o próprio Sinal Verde, do qual eu estou lendo toda segunda-feira, às 19 horas, uma lição ao vivo no canal do YouTube, que tem nos ensinado bastante sobre esse dia a dia, como que nós erramos e como que nós precisamos repensar as nossas atitudes diante do lar. É um verdadeiro sinal verde a nos ajudar a nos enxergar. Mas é preciso correr para que esse mundo de regeneração, para que esse reino de Deus, nesse novo mundo de regeneração, possa chegar para nós
possa nos tirar desta infelicidade ou essa insatisfação que a maioria das pessoas reclamam, é preciso se apressar para nos tornarmos úteis de forma amorosa e carinhosa com os outros. Sejamos severos conosco. Sejamos duros para que nós possamos sair do primeiro estágio só de observar o erro e errar de novo. Passar para o segundo estágio, de antes de errar, falar, opa, é aqui que eu errei da última vez, não vou errar mais. Tiago, pergunta Jesus, onde se acoitam as serpentes e os lobos? Nos lugares em ruínas, Senhor. André, qual é a função do fermento? É dar vida ao pão, Senhor. O nosso fermento das nossas virtudes, ele tem dado vida aos nossos amigos, aos companheiros, aos que seguem conosco na vida? Ou eles têm lhes tirado a tranquilidade? Estamos fermentando a massa para que ela cresça formosa e saborosa? A massa, as nossas relações com o próximo. Como estamos fermentando essa massa? Ou estamos azedando? De olhar penetrante e doce, depois que todos responderam acertadamente, o templo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. Olha a profundidade desta afirmação. Lembram dos primeiros conselhos ou das conversas dos apóstolos? Um aconselhava a meditação como sendo a tarefa maior para se instalar o reino de Deus no seu interior e na terra. O outro, além da meditação, o jejum. O outro, a adoração, para que se adorasse, se rezasse a Deus o máximo possível para que o reino de Deus viesse. Jesus mostra com cada pergunta que é preciso sair da teoria para a prática, porque os adoradores estão no meio da miséria que rodeia Jerusalém. E aí, meus queridos? Ah, não, mas espera aí. Eu participo da campanha do quilo, eu faço doação, eu realizo trabalho social. Ótimo. É preciso fazer. Quanto mais, melhor. Mas é preciso lembrar que existe miséria dentro de casa, no meio da opulência, no meio da riqueza, no meio do conforto. Existe miséria dos nossos sentimentos, que estão pautados no orgulho e no egoísmo. É desta miséria que nós precisamos tratar com urgência, tanta urgência quanto a miséria material que está à nossa volta. Prestemos bastante atenção, porque se nós não cuidarmos das duas misérias, a material e a moral, nós seremos adoradores como quis Tiago, como quis Bartolomeu, como quis e insinuou todos os apóstolos. Adoradores que não realizam a tarefa da reforma íntima. Jesus continua dizendo, se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto, se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos? Então, meus queridos amigos, Jesus faz e mostra aos seus apóstolos e a nós, os seus discípulos modernos, que é preciso transformar a nossa vida
num constante trabalho de modificação dos nossos sentimentos. E aí, nós lembramos de Santo Agostinho, que nos aconselha no Evangelho segundo o Espiritismo, que todas as noites façamos antes de dormir a revista do que foi o nosso dia, com quem nós encontramos, o que eles disseram, o que nós dissemos, qual foi o sentimento que eu provoquei no coração do outro, e não o contrário, o que eles provocaram em mim. Não. É o que as minhas falas provocaram no outro. É isso que eu preciso observar. Não só as minhas falas, quanto o meu comportamento. Porque às vezes nós não falamos nada, mas agimos de forma a deixar o outro desconfortável perante nós. Jesus termina dizendo: o reino divino guarda o imperativo da ação, por ordem fundamental. Lição 45 do livro Jesus no Lar, de Inéio Lúcio. O título da lição é O Imperativo da Ação. Pensemos bastante nisso. O reino de Deus, no mundo de regeneração que nós pretendemos instalar na Terra, que nós desejamos que se instale na Terra para que a felicidade possa campear para todos. Não virá se nós não agirmos dentro de nós para mudar esse homem velho para um homem novo que é capaz de compreender, que é capaz de desculpar, que é capaz de entender, que é capaz de ser solidário mesmo antes que nos peçam ajuda, oferecendo ajuda. Oferecendo ajuda de modo que as pessoas não se sintam humilhadas por nós estarmos ali para ajudar, porque elas vão sentir a sinceridade do nosso coração de considerá-las verdadeiros irmãos. Que Jesus possa nos abençoar nesta noite maravilhosa. Eu agradeço imensamente a Deus